Vamos lá. Agora, vamos conhecer as classificações dos triângulos em relação aos ângulos. Triângulos que possuem todos os ângulos, aqui representado por alfa, menor que 90 graus, é conhecido como triângulo acutângulo. Vamos ver isso no GeoGebra como que funciona. Então, vamos ver exemplos de triângulos que sejam acutângulos. Lembre-se, triângulos acutângulos são aqueles que possuem ângulos, todos os ângulos menores que 90 graus. Alguém aí sabe me dizer um, pelo menos? A gente já estudou um, na verdade. Qual deles é? Tempo. Isso aí. Se vocês falaram o triângulo equilátero, exatamente. Por que, professor, o triângulo equilátero? Porque o triângulo equilátero ele tem todos os ângulos igual a 60 graus. Vamos verificar isso? Então, percebam o seguinte. Todos os ângulos têm o mesmo valor, né? Que é o valor de 60 graus. Isso significa o quê? Que todos os ângulos são menores que 90 graus. Aí alguém vai me perguntar assim, professor, existe outros triângulos que tenha ângulos internos menores que 90 graus? Sim, haverão. Vou mostrar mais alguns aqui. Esse triângulo aqui, ele é considerado acutângulo. Lembre-se, nós estamos falando agora em relação ao ângulo, tá? Ângulo interno. Então, não se preocupem com o lado. Ah, professor, não sei o lado. Não se preocupem. No momento agora, nós queremos saber apenas o ângulo interno, tá ok? E como vocês podem perceber, todos os ângulos são menores que 90 graus. E se eles são menores que 90 graus, o que acontece? Isso aí, exatamente. Quer dizer que ele é um triângulo acutângulo. Vamos ver um próximo exemplo aqui. Neste caso aqui, é um triângulo acutângulo? Sim. E se eu perguntasse assim para vocês, ó, em relação ao lado, esse triângulo nós poderíamos classificá-lo como o quê? Ah, professor, mas você não está falando que não é em relação ao lado? Tudo bem, não estou falando em relação ao lado. Mas, como forma de testar vocês, se vocês de fato estão aprendendo o conteúdo, se vocês observarem, vocês vão falar assim, ah, professor, é acutângulo. Tudo bem. Mas se vocês observarem mais ainda, o que acontece? Esse ângulo beta é igual a esse ângulo gama. O que isso significa? Que se os dois ângulos são iguais, existem dois lados iguais. Correto? Lembra-se da consequência? Então, esse triângulo, além de ser acutângulo, é um triângulo isósceles. Tá? Isso vocês podem ter certeza que vão ser perguntas que vão existir. Agora, vamos para esse triângulo aqui. Esse triângulo se caracteriza como um triângulo acutângulo? Isso. Não. Mas por que não, professor? Porque, se você perceber, esse ângulo aqui, ele vale 45 graus. Tá ok, é menor que 90. Esse ângulo aqui vale 34 graus, menor que 90. Entretanto, esse ângulo aqui vale 101 graus. Ele já entra na próxima classificação que eu vou estar falando agora, tá ok? Agora, vamos conhecer o outro triângulo que possui um ângulo maior. Esse aqui é um ângulo. Se você já tiver um ângulo maior que 90 graus, é conhecido como triângulo obtusângulo. Então, agora vocês sabem que esse triângulo aqui, ele é obtusângulo. Por quê, professor? Basta ele ter um lado maior que 90 graus, que ele vai ser obtusângulo. Professor, mas por que tem que ser só um lado? Isso vocês vão descobrir daqui a pouco. Já vão se atentando aí a somar esse ângulo, mais esse ângulo e mais esse ângulo. E vai fazendo isso no decorrer das atividades que a gente for fazendo, porque mais na frente a gente vai descobrir uma definição sobre os ângulos internos de um triângulo, tá ok? Então só vai se atentando aí nesse momento, quando a gente for fazendo os exemplos, você vai somando e você vê se a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. Então, voltando à nossa questão, esse triângulo é o obtusângulo, porque simplesmente ele tem um ângulo maior que 90 graus, certo? E se ele fosse assim, professor? Deixa eu puxar ele mais assim, ó. Desse jeito assim, professor? Um triângulo obtusângulo. Mas por que é obtusângulo mesmo, professor? Porque você tem um lado que é maior que 90 graus. Que no caso, esse ângulo beta vale 185 graus. Agora, professor, e se for assim, ó?
E se a gente tiver esse ângulo aqui de 90 graus? Vamos descobrir agora como que vai ser a classificação com um triângulo com ângulo de 90 graus. Triângulo que possui um ângulo igual a 90 graus é conhecido como triângulo retângulo. Logo, se vocês tiverem um triângulo que seja um ângulo, apenas um ângulo igual a 90 graus, vocês já vão saber que em relação ao ângulo, se eu perguntar em relação ao ângulo, como se classifica esse triângulo, vocês vão dizer para mim o que? Isso aí, triângulo retângulo. Entendam, em relação ao ângulo. Eu sei que eu falei para trás aí em relação ao lado, mas eu estou falando em relação ao ângulo, tá ok? Continue fazendo a atividade de somar os ângulos para ver se chegou no mesmo lugar. Vamos lá. Agora, passando esse momento de classificação de triângulo em relação ao lado e em relação ao ângulo, vamos para a nossa propriedade mais importante em um triângulo. Para aqueles que somaram os ângulos internos de um triângulo, chegaram a uma conclusão. Pelo menos eu acho. E qual foi? Vamos descobrir agora. Vamos lá. Eu vou somar os três ângulos. O ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Como assim, professor? Você vai somar 31 mais 59 mais 90. Pause o vídeo e some. Porque eu vou botar aqui a soma que, lógico, o computador fazer. O computador não é mais inteligente que eu, mas eu mando nele. Então eu vou mandar ele fazer aqui a soma. Então eu vou botar lá alfa mais beta mais gama. Vamos ver quanto que isso vai me dar. Percebam que quando eu somo o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama, quanto que isso aqui me deu? Isso aí, 180 graus. Agora eu vou brincar aqui com esse ponto B e vou trocar o valor de beta. Prestem atenção. Vou trocar o valor de beta. O valor de beta aqui é 59. Vou transformar esse valor de beta em qualquer outro. Vamos lá, sei lá. Aqui, ó. 122. O que aconteceu com o nosso valor total somando alfa, beta e gama? A mesma coisa, 180 graus. E se eu mudar esse valor aqui? Percebam, fiquem de olho aqui, ó. Eu mudando para qualquer lugar esse ponto, o que acontece com a soma dos ângulos internos de um triângulo? Percebam, eu estou mudando, ó, o tempo todo. Estou aqui mudando, o triângulo está aumentando, o triângulo está diminuindo. E percebam uma coisa lá, o ângulo é sempre quanto? Isso aí, o ângulo é sempre 180 graus. Independente do triângulo que você esteja falando, independente da classificação em relação a lado, independente da classificação em relação a ângulo, sempre, isso é uma definição. Triângulos, a soma interna dos ângulos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Vamos ver essa definição no papel e depois eu vou voltar aqui no GeoGebra e vou mostrar assim, um princípio, por que, né, disso acontecer. Então que fique registrado no caderno de vocês, soma dos ângulos internos de um triângulo, mais conhecido pela sigla SI, tá? Assim que nós vamos utilizar, soma dos ângulos internos, SI. Significa que todo triângulo tem como característica que a soma interna dos ângulos internos, né? A soma interna dos ângulos, SI, é igual ao valor de um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Anotem isso, isso é importante, tá ok? Vamos lá. Só para fechar esse assunto da soma dos ângulos internos de um triângulo, percebam, esse aqui é um triângulo que, se vocês forem classificar em relação ao ângulo, nós temos três ângulos, isso aí, menor que 90. Então, nós temos um triângulo acutângulo. E, como vocês também são muito inteligentes, e vocês sabem que quando nós temos três ângulos iguais, nós temos um triângulo, isso aí, com três lados iguais, que é chamado de triângulo equilátero. E melhor ainda, quando nós temos os três ângulos iguais, os três lados iguais, nós temos o quê? Isso, um polígono regular. Ah, professor, não lembro disso. Volte em vídeos anteriores que vocês vão ver que eu já defini isso para vocês. Mas, voltando aqui para fechar o assunto de 180 graus, percebam, esse aqui é um triângulo base. É um triângulo assim, mais comum nos estudos. E como os cientistas perceberam que ao somar os três ângulos deu 180 graus,
eles começaram a pesquisar e chegaram ao final e descobriram que o ângulo interno de um triângulo é sempre, a soma dos ângulos internos de um triângulo, perdão, é sempre 180 graus. Isso devido a esse triângulo aqui regular, tá ok? Agora, para finalizar os estudos de triângulo, vamos conhecer o teorema do ângulo externo. Definição. Cada ângulo externo adjacente com a reta suporte de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Professor, meu Deus do céu, o que isso significa, professor? Calma, vamos lá e vamos entender isso na prática. Vamos lá. Aqui está o nosso triângulo, né? Nosso triângulo regular, né? Que é um polígono regular, porque ele tem os três ângulos iguais, logo tem os três lados iguais. Os três lados iguais, isso aí. Vamos lá, prestem atenção. O que é reta suporte? Nós já sabemos, reta suporte é a continuação do segmento de reta. Concordam comigo? Aqui nós temos o segmento de reta AB, logo nós sabemos que o segmento de reta é o quê? É um pedaço de uma reta que passa por ali. Então nós sabemos que existe uma reta infinita aqui. Eu só vou fazer uma pequena extensão para me dar um suporte, entendeu? Por isso que é reta suporte. Agora, entendam, ângulos adjacentes são ângulos que nascem da mesma reta. Por exemplo, ele fala que o ângulo externo de ângulos não adjacentes. Por quê? Quais são os ângulos não adjacentes? Os ângulos que não estão junto com esse ângulo roxo aqui. Vocês podem perceber que é o ângulo azul e o ângulo laranja. Concordam comigo? Então, esses dois ângulos são ângulos não adjacentes. Já este ângulo verde é um ângulo adjacente. Por que, professor, que é um ângulo adjacente? Porque eles estão juntos. Concordam comigo? Perfeito. E o que o teorema diz? Que o ângulo externo de um triângulo junto à sua reta suporte é igual à soma dos dois outros ângulos não adjacentes. Vocês concordam comigo? Se aqui vale 60 e aqui vale 60, logo aqui tem que valer 120. Vamos brincar com essa reta com C aqui para ver se vai continuar sendo a mesma coisa. Vamos lá. 90 mais 45, 135 graus. Então é verdade. E se eu mudar aqui? 63 mais 72, 135 graus. Entenderam? Sempre que a gente tiver uma reta, você tem que fazer primeiro a reta suporte, né? O segmento de reta, você faz uma reta suporte, aí você vai ter um ângulo externo adjacente ao ângulo interno, que neste caso é o verde com o roxo, e quando você somar os dois ângulos opostos, vai dar o valor do ângulo externo. Tudo bem?